Oi, pessoal. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo. Dessa vez sobre o terror de todo advogado. Sim, o terror. A petição inicial, ela tem uma complexidade tão grande envolvida nela, porque é nela em que vai se fundamentar todo o processo. Tudo o que estiver na inicial é o que vai motivar o andamento processual, por si só. Não há nenhuma outra forma de, uma vez citada a parte, o pedido ficar sendo aditado, modificado, complementado. A parte, ao propor a ação, ela tem que saber exatamente o que ela deseja com a ação. A petição inicial, ela é um ato formal pelo qual o autor exerce o direito de ação ao se socorrer ao Estado na figura do juiz para que ele diga o direito a qual ele realmente tem. Então, a parte, mediante petição inicial, pede um bem da vida e o juiz vai analisar se essa pessoa realmente tem o direito daquele bem da vida. E, se tiver, qual a extensão que pode lhe ser concedida esse bem da vida, esse direito. A petição inicial ela também tem outra característica muito importante. Ela fixa o chamado princípio da congruência. Congruência é sinônimo de igualdade. Mas essa igualdade é uma igualdade no sentido de que, ao pedir um bem da vida, o juiz não pode dar outro. Não vamos confundir com uma coisa que a gente vai ver lá na frente, na questão dos pedidos alternativos. O juiz ele está sempre adstrito ao pedido da parte. Ou seja, se ele pediu de forma alternativa, o juiz pode dar a outra coisa que ele pediu. Mas o juiz não pode inventar uma coisa e dar para ele um bem da vida. Por exemplo, algumas pessoas já devem ter visto um vídeo que rodou pelo YouTube ou rodou pelas redes sociais há algum tempo, em que um juiz dos Estados Unidos, numa ação de pensão alimentícia, pegou e falou pro cara assim, dá a chave do seu carro para ela. Aí virou para a mulher e falou assim, pronto, tá paga a pensão com o carro dele. Não, no Brasil não podemos fazer isso, o juiz não pode. Se foi pedida pensão alimentícia, a parte pode propor o pagamento com dação de bens. Só que se a outra parte não aceitar, ele continua sendo obrigado a prestar em dinheiro. Certo? De vez em quando eu vou olhar para baixo porque eu tô com uma colinha aqui, tá? O assunto é muito grande, eu não quero deixar nada de lado para vocês. Então, se eu vou olhar para baixo, é porque eu tô com a colinha aqui. Outra situação que o protocolo da petição inicial também gera é a possibilidade de se buscar nos registros do tribunal eventual litispendência. O que é litispendência? É a existência de outra ação que pode estar em curso, pode ter transitado em julgado e, eventualmente, pode ter sido proposta, o juiz julgou sem resolução do mérito, por algum problema da petição inicial ou no procedimento propriamente dito, e que isso pode acabar gerando a prevenção para aquele mesmo juízo analisar novamente esse pedido. Então, há uma busca ativa no sistema do Tribunal de Justiça para evitar que a mesma pessoa entre com a mesma ação várias vezes e tente, por exemplo, ganhar várias vezes. Isso se chama prevenção, porque o juiz que analisou uma demanda, caso haja uma nova demanda entre as mesmas partes, existe uma chance muito grande de ser direcionado a esse mesmo juiz. Primeiro, para evitar decisões conflitantes, é claro. Mas também porque a convicção dele já foi colocada na decisão
E a tendência é que ele se mantenha mais ou menos equânime em suas decisões. O que vai evitar, por exemplo, que ele contrarie uma própria decisão. Mas isso é uma questão a ser analisada no futuro. Por quê? Porque ainda assim pode existir as questões do impedimento do juiz e outras causas tantas aí que tem que ser analisada a posteriori. Mas esse efeito imediato da petição inicial, ele já começa a se concretizar no momento que você chega no distribuidor e entrega a petição. Ou hoje, acessa o sistema e faz o protocolo digital da petição. Um terceiro ponto, ele também fornece elementos para fixação de competência. Competência, ela está no regimento interno do tribunal. É nesse regimento que vai se identificar qual é a vara e quais os assuntos que estão atribuídos àquela vara a julgar. Essa competência também se encontra depois na segunda instância, nas divisões por grupos de câmaras ou por sessões de julgamento e subseções. Dependendo do tribunal em que você estiver advogando, vale muito a pena o estudo do regimento interno daquele tribunal para evitar direcionamentos incorretos de peticionamento. Beleza? Mais um ponto já permite que o juiz analise se existe alguma forma de carência da ação. Por exemplo, se houver menores na ação, o juiz já vai dar um toque lá pro autor, dizendo assim, olha, o MP tem que intervir nesse processo. Ou então ele, de ofício mesmo, já pode determinar que se ouça o Ministério Público. Tá? Mas ele já analisa se eventualmente existe necessidade de se chamar terceiros, por exemplo, numa ação de uso capião, em que você não indica os confrontantes, ele na hora já vai determinar, indique os confrontantes. É necessário, sim, na ação de uso capião, a citação de todos os confrontantes. Ah, mas eles vão responder pelo processo? Não, mas eles são citados justamente para fazer prova. Na ação de investigação de paternidade, deve-se indicar quem é o possível pai. Ah, mas a pessoa não tem certeza. Isso é um problema sério. Vou citar todo mundo? Vou citar uma cidade inteira? Não é possível. Então a pessoa tem que demonstrar com uma certa certeza quem é a outra parte que está sendo chamada ao processo e se, ao chamar essa parte, dependendo do assunto que está sendo discutido, do bem da vida que está sendo discutida, se há necessidade de chamar terceiros, né, ao processo, no caso de litisconsórcio ativo ou litisconsórcio passivo, certo? Nós temos os casos em que, em ações que se discute direito real sobre coisa, o cônjuge deve ser intimado para responder a ação junto com aquele que está sendo demandado. Então, muito importante também nesse ponto. E, finalmente, a análise dos pedidos e também na análise dos fatos e do direito, há uma grande possibilidade do juiz olhar e falar, olha, isso vai ter que ser procedimento especial. Não adianta ir pelo procedimento comum, sumário ou sumaríssimo. Tem que ser movido por um procedimento especial, requer determinada produção de prova específica. Então, ele também já faz um tipo de pré-saneamento. Inclusive, esse é um dos nomes que a doutrina passa para essa fase, que é a fase de saneamento da petição inicial. Porque a petição inicial ela tem que estar em conformidade, ela tem que estar completa para permitir que a parte, ao contestar, possa se defender amplamente daquilo que ele está sendo acusado. Certo? Prosseguindo. A petição inicial, ela é regulada no Código de Processo Civil, nos artigos 319 seguintes. Dá um pulinho lá, dá uma olhadinha. Eu vou colocando aqui embaixo, de acordo com o que a gente for lendo, os pontos mais importantes. A petição inicial,
quando começamos a ler o artigo 319, ele diz o seguinte, que a petição inicial indicará. Presta bem atenção. Indicará é um verbo no imperativo afirmativo. Logo, essas condições, esses requisitos devem estar expressos na petição inicial. Ah, mas eu quero colocar mais. Não tem problema. Você abre quantos campos você quiser e escreve do jeito que você quiser, mas o mínimo é isso que o artigo 319 pede. Ele diz que na petição inicial deve ser indicado o juízo para qual é direcionada a petição. Essa indicação, esse endereçamento, como é chamado, é aquele cabeçalho que se coloca em praticamente todas as petições, onde nós dizemos lá assim, ó, Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, do município tal, da comarca tal. Por que isso? O advogado ele tem que saber se o processo dele é um processo criminal, é um processo de família, é um processo de direito público, é um processo de falência. O advogado tem que saber para onde ele tem que mandar. Como eu disse, isso está no regimento interno do tribunal. Muitos advogados pecam em não conhecer o regimento interno e acabam fazendo endereçamentos incorretos, que acaba chegando na mão de um juiz incompetente, em termos de divisão de competências, né, para julgar, e isso atrasa muito mais o processo. Porque o juiz, ao analisar, ele vai falar, não é minha competência, encaminhe-se ao juízo correto. E aí vai ter que voltar ao distribuidor, vai ter que fazer nova distribuição, vai ter que ser encaminhado novamente para o novo juiz, que vai ter que ler novamente a petição inicial para tomar as providências adequadas no que ele entende, né, dentro dos requisitos legais que esteja faltando ou não ali para complementar a petição inicial. Aumentem muito o tempo e é um erro que é totalmente previsível caso o advogado se atenha em conhecer o regimento interno. Sim, são 27 regimentos internos. É difícil de acompanhar todos? É difícil. Mas cabe uma leitura. Hoje os regimentos internos estão todos disponíveis na internet. É possível que se socorra, na dúvida, o advogado se socorra ao regimento interno do tribunal para o qual ele vai peticionar para ter certeza do que ele está fazendo. Certo? Outro ponto é assim, pode-se constar o nome do magistrado no endereçamento? Olha, não. A despeito que em segunda instância direciona-se ao relator, e o relator tem nome. Mas devemos lembrar que o desembargador, relator, ele como juiz, é um órgão da justiça. Então, caso a parte indique, né, o advogado indique na petição o nome do juiz, não haverá nulidade propriamente dito. Será considerado mera irregularidade na confecção da petição, o que não provoca nenhum problema maior assim à parte ou ao advogado. A petição será analisada normalmente a despeito dessa pequena falha. Certo? Inciso 2 do artigo 319. Diz lá que deverão constar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Isso é o que nós chamamos de qualificação das partes. Nós devemos qualificar, demonstrar quem é. Existe alguma discussão se, caso a parte não tenha os dados da outra que lhe provocou um dano, se ela pode promover ação sem indicar a parte. Indicando, por exemplo, traços. Era uma pessoa alta, barbuda, careca, assim que dirigiu um carro preto de placa tal. É possível.
Existem decisões do STJ que diz que caso você tenha informações suficientes para se indicar com certa precisão quem é a pessoa a quem você está demandando, você poderá entrar com o processo. É o típico caso de numa colisão de trânsito em que a parte foge e você só tem a placa do carro, você pede para que o juiz oficie os órgãos competentes para que aquela informação do proprietário daquele carro venha aos autos. Ah, mas a parte pode ter emprestado o carro. Sim, mas aí caberá à parte citada indicar quem estava na direção daquele veículo naquele momento, sob pena de responder ele pelos danos provocados por terceiro. Outro ponto também é sobre essa questão específica, a previsão, inclusive no CPC. Lá no parágrafo 1º do 319, o próprio legislador deixou claro: caso não disponha das informações previstas no inciso 2, o autor poderá, na petição inicial, requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção. Que é essa questão de pedir ofício para empregador. Ah, eu sei que a parte trabalha no escritório tal. E ele tem um carro assim, com a placa tal. Então vamos oficiar para que a pessoa lá da empresa preste as informações necessárias sobre quem é essa pessoa que trabalha lá, as características que foram passadas, né, na petição. Agora, eu não tenho nenhuma informação da pessoa. Nada, nada. Eu posso entrar com a ação? Sim, você pode. Parágrafo 3º do 319. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao inciso 2º deste artigo 319, se a obtenção de tais informações do inciso 2º, nome, prenome, CPF, coisa e tal, tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Nesse caso, o juiz irá determinar diligências necessárias no sentido de tentar localizar quem é a parte. Outro ponto interessante é dar uma olhadinha na súmula 558 do STJ, porque ela diz o seguinte, que em ações de execução fiscal, presta atenção, nas ações de execução fiscal, a petição inicial não poderá ser indeferida por falta do CPF, RG ou CNPJ da parte executada. Então, ou seja, caberá ao juiz, no caso da parte não dispor dessas informações, determinar diligências necessárias no sentido de trazer aos autos essas informações. Entre essa seção, digamos assim, da qualificação e a próxima, muitos advogados gostam de colocar uma seção chamada preliminares ou liminarmente. Aqui, o advogado traz aquele pedido que ele reputa urgente, que deve ser concedido sem a oitiva da outra parte. Em direito, o verbete latim para sem ouvir a outra parte é inaudita altera pars. Então, toda vez que vocês verem em uma decisão ou em um pedido lá, favor conceder inaudita altera pars o bloqueio de valores, significa que, excelência, é tão importante que o senhor proveja esse bloqueio nesse momento que se a parte ficar sabendo que há um processo contra ela, ela vai desaparecer com o dinheiro. Então bloqueie antes de citar a parte para garantir, para resguardar o autor do direito, né, que ele possa vir ganhar e receber esse direito. Porque existe também aquele jargão que diz que a pessoa ganha, mas não leva na justiça. Porque durante o processo ou antes dele, a outra parte vai dilapidando o patrimônio e aí chega na hora de executar, não existe mais bens no nome da pessoa, nem valores.
Então, essa possibilidade do confisco, do arresto liminar, se tornou muito forte, também chamada de tutela antecipada. Nós vamos analisar isso posteriormente, vamos ter uma aula só sobre tutelas. E normalmente a tutela ela é pedida na inicial, ou na reconvenção, ou ainda em petição apartada. Petição é assim mesmo, o processo chama processo de petição, certo? Mas isso fica para outra aula, senão isso daqui vai ficar muito extenso, a gente vai ter conteúdo de mais de 5 horas. Não é essa a nossa intenção.